mais uma vez. Você tá pronto agora? Yes. Mamba Mentality? Sim, senhor. Estilo Oladipo voltando aos Pacers na quarta-feira? Para ontem. Chutando bola do lado de trás? Arrasando. É isso aí. Então, 3, 2, 1... Fala meus Mamba Mentality, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast de número 24. E claro, tinha que ser o podcast para homenagearmos Kobe Bryant. Então vamos lá, chega mais Cle, chega mais Dodô, Pops, acho que não é o Dodô. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e esse é o podcast do Tailgate Zone. Ao meu lado... Fala, meu querido. Não é o Dodô, mas é a Dona Onça. Dona Onça entrou no podcast, edição 24. Coincidentemente ou não, muito especial, pois hoje falaremos do Kobe Bryant. Exato. Como uma coincidência, o podcast número 24 virou uma celebração, uma homenagem, a nossa homenagem a Kobe Bryant. Já soltamos um texto, Sim. mas agora vamos falar pelas vozes de todos da redação. Certo, Dona Onça? Dona Onça. Uma observação, menos o Rafik, porque o Tailgate Zone é respeito, e a gente sabe que o Rafik não curte tanto assim NBA, né? Então a gente o deixou. Sim, exato. O deixou? Tá certo. O deixou desse podcast. Demos um final de semana de folga. Exato. Bom, e aproveitando já então o anúncio que você fez do Rafik, é só passar mais dois, né? O primeiro, para não esquecer de seguir nossas redes sociais. Isso mesmo. No Facebook e Instagram estamos como Tailgate Zone e no Twitter como Tailgate Zone _BR. Isso, só um pouquinho diferente porque o nome já estava reservado. Que pena. Isso. O segundo ponto é que esse podcast será um pouquinho mais longo porque a gente tem a fala de todo mundo, a emoção de todo mundo, o sentimento de todo mundo. Então é até complicado ficar cortando. Exato. Certo? Mas é só um tiquinho. Isso. Bom, a gente até convidou algumas pessoas também, então por fora aí vocês vão ver nomes... Convidados especiais. A gente vai falando um pouquinho de cada um. E é isso. Mas antes de começar, Dona Onça, lógico, a gente vai ouvir todo mundo e depois vai dar nossas homenagens no final, falar o que a gente quer falar sobre Kobe ao final de tudo, até unindo o que cada um falou, a percepção de cada um, e falar o que a gente acha, o que a gente sente. Mas antes, só pra também quem não te conhece, fala um pouquinho o que foi Kobe Bryant pra você. Eu sei que o basquete pra você é uma coisa recente. Sim. Eu sei que você começou a ver basquete depois que a gente começou a namorar lá em meados de 1900 e Guaraná com rolha, né? Sim. Mas você acompanhou coisas comigo. Você viu um Kobe Bryant em final de carreira. Sim, senhor. Ao meu lado, você viu um Kobe Bryant em final de carreira. E você às vezes até achava estranho quando eu falava que ele era um puta de um jogador. Mas aí, no último jogo dele, de carreira, você acabou vendo o Kobe Bryant que eu sempre tanto te falei, né? E como... desculpa, mas como no próprio discurso dele, que ele cita que as filhas dele puderam ver ele jogando como ele jogava. No foi auge, né? Foi a mesma coisa que na hora que ele falou aquilo, eu falei pra você, tá vendo? Você tá vendo agora o Kobe que eu falo pra você. Não é uma história, né? É uma geração que a gente conseguiu acompanhar. Não posso ser hipócrita de falar que eu acompanhei toda a carreira dele. Eu não tenho nem como opinar, né, em relação ao Jordan, porque eu não tenho essa lembrança, né? Eu via meu irmão assistindo pela Bandeirantes, tudo, mas eu não acompanhava. Mas assim, eu não tinha, acho que principalmente depois do jogo de despedida e do acidente, eu acho que eu tomei proporção do que ele representava, tanto dentro de quadra e principalmente acho que fora. Alguém comentou que a gente não tem noção do impacto que gerou para Los Angeles, né, a perda dele, né? E realmente acho que é difícil da gente entender. Eu particularmente recebi a notícia, eu fiquei com um nó na garganta, mas eu acho que isso só foi externalizar, acho que na segunda-feira à tarde. E é bem isso, né? O quanto que uma pessoa pode transmitir para todas as outras. É isso que a gente sempre fala do tailgate, né? Que ele transcende o esporte. O quanto essa pessoa representa para as pessoas que estão no mesmo time, para a cidade que ele joga, que ele já jogou no college ou, né, ou outros times.
pro que ele era pra filha dele, né? Que também tava seguindo a carreira dele, né? Pro esporte feminino. Então, assim, e como a gente vai ver nos comentários dos meninos também, como ele é um ídolo pra vida, né? O quanto as atitudes dele, mesmo que fora de quadra, representam pra gente no nosso dia a dia. Você não precisa ser um jogador de basquete pra você ter sucesso, né? Então, assim, eu ainda estou aprendendo muito sobre ele, né? Pena que ele precisou partir pra eu perceber isso. Mas com certeza é uma pessoa, antes de ser um jogador, um ídolo, que vai deixar muita coisa aí pra gente de legado. É isso aí. Bom, então a gente vai começar por quem, Dona Onça? Quem você escolheu pra começar? Porque quem manda hoje é você. Uia! Hoje nós começaremos com o nosso convidado, o Sr. Pinguim. O Luqueta? Vamos começar pelo Lucas? Manda brasa. Fechou. Lucas, torcedor do Celtics, então é bacana pra gente seguir com isso. Toca o pau, Luqueta. Bom, o que falar de Kobe Bryant? Eu sou um torcedor do Celtics, apaixonado pelo Celtics, acompanho basquete desde 93, 94. Peguei um pouco do Jordan no final de carreira dele. Jordan não é o meu ídolo, não é o melhor jogador que eu já vi jogar, até por esse fato, né, ter acompanhado poucos anos da carreira dele. Mas eu não gosto muito de comparar jogador, falar que esse foi melhor do que aquele, quando são jogadores que jogaram em épocas diferentes, posições diferentes, um estilo de basquete diferente. Então eu acho que cada um tem o seu momento, e o Kobe é aquele cara que eu acompanhei desde o draft dele até o final da carreira dele, então vi a carreira inteira dele. E da geração dele foi o melhor que eu vi jogar, não tem nem comparação. Eu gosto muito do Red Miller, gosto muito do Paul Pierce, claro, Celtics, mas dos jogadores que eu já vi jogar, o Kobe foi o melhor, sem dúvida, disparado. Talvez possa depois fazer uma comparação com o LeBron James, mas mesmo assim acho difícil, foram épocas diferentes também. E como torcedor do Celtics, cara, sempre odiei o Kobe Bryant. Quantas vezes ele já não me fez ficar puto da vida por ganhar, né, por levar o Lakers, né, ao título e ganhar, inclusive, aquela final do Celtics. Então poderíamos ter um título a mais se não fosse por ele, porque aquele título do Lakers é na conta dele, né? Se não fosse ele, o Celtics atropelava. Tive a emoção também de ser campeão em cima dele, né? De poder comemorar esse título do Celtics em cima dele, que eu acho que foi a maior glória dos esportes americanos que eu acompanho. Eu acho que foi o título que eu mais comemorei. Como vocês sabem, eu sou full Boston, né? E claro que a emoção também do Red Sox 2004 não é indescritível, mas o basquete foi o meu primeiro esporte, né, americano. Desde moleque eu sempre gostei. Eu jogava no Palmeiras quando eu tinha, 5, 6 anos. Até por isso eu me identifiquei muito com o Celtics, né? O uniforme era parecido e na época meu treinador falava muito do Larry Bird, então foi assim. E é aquela história, cara. O Kobe foi um ódio mortal que a gente tinha dele, mas um respeito tremendo por ele, porque ele sempre respeitou muito a rivalidade, ele nunca desonrou, né, essa rivalidade, tanto que o último jogo foi aplaudido de pé, né, pelo torcedor do Boston. E são poucos ídolos que conseguem fazer isso, fazer com que tanto o time que ele joga, a torcida que ele joga, quanto os adversários gostem e respeitem ele, né? Eu posso dizer de cabeça, só consigo pensar em duas pessoas, ele e o Mariano Rivera do Yankees, que são as únicas duas pessoas que são rivais mortais, mas têm um respeito profundo por eles e são ídolos, né? E o Kobe, ele maior do que o esporte, né? Maior do que o Lakers. O cara era fenomenal. E quando fiquei sabendo do acidente dele, fiquei muito chateado. E foi um texto
2 textos, né? Um que eu até mandei para você, que foi da despedida dele, aquele querido Kobe Bryant, eu te odeio, né? Não preciso resumir aqui que vai ficar muito grande, mas é basicamente isso que eu já comentei. E o outro que foi aquele comentário do locutor de Boston, dizendo que eu não podia imaginar que o Kobe Bryant poderia nos magoar mais uma vez, como os torcedores do Celtics. E nós estávamos errados, ficamos profundamente magoados com isso. É isso, cara. Chateado pra caramba com essa situação, mas não tem muito o que falar. Só que eu respeito e admiro muito o Kobe Bryant, mesmo sendo o Celtics. E mesmo a maior parte das chateações que eu tive na minha vida como torcedor do Celtics, boa parte foi por conta dele, mas mesmo assim, extremamente chateado com isso. Valeu, Luqueta, brigadão. E agora, Dona Onça, quem vem? É o Eric. Grande Eric Menal, grande amigo nosso, que acompanhou todas essas épocas tanto de Jordan quanto de Kobe, e a gente pediu uns minutinhos de prosa dele. Sim. Toca o pau, Eric. Como é que vocês estão, cara? Saudade de bater um papo com vocês. Obrigado aí pelo espaço para deixar minha opinião em relação ao Kobe Bryant e em relação aos últimos acontecimentos, né? Como um ancião da comunidade do Tailgate Zone, eu acho que eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente de quem só acompanhou Kobe, não acompanhou Jordan, não acompanhou Magic, Bird. Então vamos lá, dividir em alguns pontos, né? Primeiro, cara, falar da tragédia, não tem muito o que dizer, né? É triste demais, 9 pessoas morreram, filha dele morreu, outras crianças morreram. Então fica a tristeza, foi muito impactante, né? Acho que para a cidade de Los Angeles, principalmente, foi um negócio que a gente não consegue entender, apesar de todo mundo ter ficado triste no mundo inteiro, mas o impacto na cidade de Los Angeles foi gigante, o impacto, ele era uma figura global, né? E pessoalmente eu fico triste pela situação, mas principalmente porque eu estava curioso para ver o próximo passo do Kobe. Eu acho que ele seria um baita de um businessman, e um cara que ia incentivar demais o esporte feminino. Então, realmente é uma perda muito grande. Segundo, a gente não pode deixar de falar, apesar da tristeza, de que ele era um ser humano e cometeu vários erros, né, cara? Eu acho que eu até te mandei essa semana e acho que você pode mencionar a Sarah Spain, uma personalidade da ESPN americana, escreveu um artigo muito legal da acusação de estupro em 2003, né, no Colorado. E como o poder da NBA, principalmente Stern naquela época, que realmente conseguia pagar qualquer coisa, como o poder da NBA, o dinheiro dele conseguiu meio que levar a investigação a uma coisa quase insustentável, que a menina acabou entrando num acordo. Então, a gente é obrigado a falar isso, não tem como desvencilhar isso da história do Kobe Bryant. Eu acho que todo o foco dele, o fato também de ter tido 4 filhas, né? Mas todo o foco dele no esporte feminino, no empoderamento feminino, talvez seja alguma forma de arrependimento e de querer compensar. E ele estava fazendo uma coisa muito legal no futuro, então não invalida nada da carreira dele, profissional como jogador de basquete. Mas a gente precisa falar, a gente precisa discutir, porque a vida de uma mulher foi realmente muito abalada, e provavelmente muitas outras mulheres que ficaram com receio de vir à tona e denunciar casos de abuso sexual e estupro, porque perceberam que quando a situação envolve poder e dinheiro, realmente é difícil. Isso foi muito antes do movimento do Me Too e do movimento de empoderamento feminino que a gente está vendo mais forte nos últimos anos, né? Em relação à carreira, cara, a parte mais interessante é o quê? Eu não era um grande fã do Kobe. E antes que alguém me xingue, tem que lembrar, cara, eu cresci na geração vendo Magic Johnson e Larry Bird e como eles salvaram a NBA naquela época. Eu cresci depois vendo e odiando o Jordan, mas respeitando o Jordan. Eu realmente... primeiro porque meu primeiro ídolo esportivo na vida foi o Magic Johnson, e depois com o surgimento do Orlando Magic eu acabei virando torcedor do Orlando Magic, infelizmente, né? E era duro estar na costa leste e jogar contra o Jordan, apesar dali da 94, 95, quando o Magic tava com o Horace Grant no time, com o Shaq, com o Penny, e o Jordan deu uma parada.
E aquele ano que a gente foi para as finais foi um negócio muito, muito massa. Mas assim, então, a minha perspectiva do Kobe era sempre o quê? Ele era um baita de um jogador, mas na minha visão ele era um jogador extremamente egoísta e extremamente voltado pros números dele. O que resultou em 5 títulos, o que resultou numa carreira fantástica, quarto maior número de pontos da história. Então, a minha opinião sobre o estilo de jogo dele é irrelevante com os resultados que ele atingiu. Mas até estava olhando, fui buscar assim qual que era, por exemplo, o percentual de arremessos dele. Ele teve vários anos na casa dos low 40, tipo 40 e poucos, baixo. Claro, os anos finais estava na casa dos 30 e poucos por cento de aproveitamento. Então, ele era um cara de volume muito alto, e um aproveitamento não tão bom, mas que gerava um monte de resultados. E assim, vamos lá, e aí a parte que eu tenho que admitir. Quarto, 5 minutos pro final, ele era o cara que pegava a bola e decidia, e decidiu dezenas, centenas de jogos assim, né? Então, o mais legal é ver que como o basquete mudou, né? Uma análise do Kirk Goldsberry, que é um cara que eu sigo, eu acho muito legal com análise de dados, e como ele odiava, o Kobe, né, odiava o corner three, ele não era um cara que priorizava o arremesso mais de melhor resultado para tua equipe hoje em dia, que todo mundo sabe que ou é a bandeja, ou o arremesso no garrafão, ou o corner three, né? Corner tree é um cantinho da quadra de basquete, a quina da quadra, atrás da linha dos 3 pontos. Hoje em dia muitas jogadas são criadas para que seja arremessado desse cantinho. Ele não priorizava o corner three, ele priorizava outras áreas da linha de três, apesar de não tinha um aproveitamento muito bom. Ele era o cara do arremesso a média distância e ele se aperfeiçoou isso, como o Jordan. Então, naquela época também o Jordan era um péssimo arremessador de três, numa época em que não se priorizava isso, né? Então, claro, vem a discussão. Se tivesse esse conhecimento de hoje, naquela época, provavelmente tanto o Jordan quanto o Kobe iriam, do jeito que eles eram maníacos em serem perfeccionistas, eles iam acabar sendo bons arremessadores de três. Em resumo, cara, assim, ele é definitivamente top 10 de todos os tempos. Não, eu acho que isso é indiscutível. Para mim, bem abaixo de Jordan, bem abaixo de LeBron, bem abaixo de Bill Russell, bem abaixo de Will Chamberlain. Talvez ali na briga para quinto, sexto, sétimo melhor jogador de todos os tempos com Tim Duncan, que é um cara que para mim, eu sei que é da mesma geração, ganhou o mesmo número de títulos, eu sei que não tem números tão bons, mas pelo estilo de jogo é um cara que eu gostava mais. Definitivamente Magic e Bird são dois caras que eu colocaria à frente deles, mas eu sei que os números talvez não digam isso hoje em dia. Você tem que lembrar que era outro esporte naquela época, mas é um cara que tipo, marcou a geração de quem tem até 30 e pouquinhos anos hoje. Isso eu entendo. E ele elevou pelo perfeccionismo dele, pelo Mamba mentality, ele trouxe algo pro esporte que foi muito massa. Então, marcou história, Hall da Fama, lógico, top 10, lógico, e vai deixar saudades, né? E como eu digo, infelizmente, o que eu acho que seria a parte mais interessante seria ver o businessman Kobe. Eu acho que seria muito legal essa próxima etapa da carreira dele que a gente não vai ter. Tá bom? Eu acho que é isso. É a minha opinião do cara que acompanhou as últimas 3 décadas aí de basquete. Tá bom? Grande abraço para vocês. Excelente. É isso aí. E agora, dona Onça? Seu Eric deixou boas coisas pra gente comentar. Boas percepções e... Quem vem agora? Agora vem o Rafa Terni. Ah, grande Rafa. Também meu primo. Como ele falou que eu posso falar que ele é primo, ele é meu primo. Se ele é seu, ele é meu também. Sim, é justo. Bora, primo. Fala galera da Tailgate Zone, beleza? A pedido do Felipe, ele me pediu para falar um pouquinho para mim traçar um paralelo entre Michael Jordan e o Kobe Bryant, né? Bom, eu sou um cara de uma geração anterior, uma ou duas gerações anteriores ao Kobe Bryant, né? Então eu vi o Michael Jordan jogar e eu vi ali o cara nos dias de jogo mesmo, assistindo na TV paga ali, na Bandeirantes também. Eu sou dessa época aí, então é um pouco
O Kobe Bryant para mim não é um ídolo, mas é um cara super importante para a liga, um cara que tinha um jeito de agir totalmente diferente do Michael Jordan. Mas é o seguinte, o Kobe Bryant, ele era muito fã do Michael Jordan e ele soube absorver, acho que as melhores coisas do Michael Jordan. Ele era um cara que ele jogava pro time, é um cara que queria muito ganhar. E ao contrário do Michael Jordan, o Michael Jordan era um cara super individualista, era aquele cara que se você desafiasse ele, o time podia estar perdendo de 20, 30 pontos, ele ia fazer de tudo para ganhar o jogo e ganhava o jogo. Mas era um cara que jogava por muitos anos, ele jogou praticamente sozinho, né? E o Kobe Bryant ele soube absorver a parte boa do Michael Jordan, que era essa gana de nunca querer perder. Mas o Kobe Bryant, para mim, é um cara que ele era um professor, assim, sabe? Ele era um cara que ele gostava de ganhar, mas ele também gostava de compartilhar seu conhecimento. E esse lance dele do Mamba Mentality é muito foda. É um negócio que eu nunca vi. Assim, eu tava. Esses dias eu estava assistindo na ESPN e os caras falaram que os caras chegavam pra gravar nas finais da NBA pra gravar 6 horas antes do jogo, o cara já tava lá, daí tipo, vamos chegar pra gravar 8 horas antes, o cara também já tava lá treinando, sabe? Era um absurdo assim, o nível de concentração e de perfeição que ele queria chegar. Então, o Kobe Bryant para mim deixa um legado muito grande, de verdade. É difícil comparar, né? Porque o Michael Jordan tá vivo, né? Então a gente não sabe o sentimento que é o dia que esse cara for embora, mas sei lá, alguém lá de cima quis que o cara fosse antes, o Kobe Bryant fosse antes. Então as nossas homenagens, tudo que a gente tá vendo aí esses dias pro cara são merecidos, né? Estão falando em mudar o logo da NBA com a silhueta do cara. Cara, eu acho que tudo isso é válido, mas tem o Michael Jordan ainda aí, né? Então tem que ter respeito, tem que ter cuidado do que vão fazer também. Mas eu acho que é isso. A diferença dos dois é assim: para mim, o Michael Jordan é um cara super individualista, mas também tem todos os seus méritos. O cara revolucionou a liga. Isso seria motivo para um outro podcast. Falar do Michael Jordan, acho que teria que ter uns 10 capítulos aí pra gente falar sobre ele, ou mais até, porque o cara é um ser superior, mas é o meu maior ídolo que eu tenho no esporte, pra vida, assim, o cara é foda. E mais o Kobe Bryant, em contrapartida, é esse lance de compartilhar conhecimento, de ser um cara super focado e nunca querer perder. Que também o Michael Jordan tem, óbvio, né? Mas para mim é isso. Beleza? Muito obrigado pelo espaço aí, um abraço. Muito obrigado, Rafa. Aliás, sigam o Rafa também nas redes sociais dele e etc e tal. Ele tem a página deles é a Sneakerhead BR. Eles são malucos por tênis e acabam falando bastante de basquete também, porque a cultura do basquete impulsiona muito isso, né? Então, Dona Onça, quem vem agora? Fala, Dodô, meu querido. Fala galera, aqui é o Dodô. Comentamos de forma bem rápida no último podcast, porque a notícia da morte dele tinha acabado de acontecer, da morte dele e da filha. Eu, particularmente, da última vez que eu tive uma grande perda esportiva foi com a morte do Ayrton Senna. Eu me lembro na época que chorei bastante, foi um ídolo, né? Acho que para todo mundo. Não tem como comparar os esportes, né? Mas de qualquer forma são dois caras que tinham uma mentalidade muito, muito próxima, muito parecida. E para mim foi um choque tão grande quanto, né? Era um cara que era muito relevante para o esporte. Então, cara, é muito triste isso, né? É muito precoce perder um cara dessa forma, do tamanho dele, né? Existem pessoas dizendo que
Ele foi o Michael Jordan que pro pessoal que não viu o Michael Jordan jogar, e eu concordo com isso. Eu tive o prazer de ver o Michael Jordan jogar, então eles foram jogadores muito parecidos, né? Foram atletas muito parecidos, com a mesma mentalidade que o Senna tinha de vencedor, da resiliência, de não desistir nunca. Eles eram, todos eles, né, atletas icônicos, e o Kobe não fica atrás, né? Além de ser um cara que tinha essa vocação para ser uma estrela, cara, ele veio ao mundo para ser mais, né? Então é o que a gente sempre diz no Tailgate, que o esporte transcende. E a forma como ele pensava, a forma como o Michael Jordan pensa e pensava, a forma como o Ayrton Senna pensava, de ter uma mentalidade vencedora, isso, independente de você concordar com as atitudes do atleta ou não, ou da pessoa ou não, eles tinham essa mesma característica, que tornou esses caras tão enormes, tão gigantes pro esporte. E, cara, uma perda gigante, né? É muito triste ter que ver um cara desse partir dessa forma. A filha dele também é muito promissora, uma atleta que colheria frutos tão grandes quanto os do pai. E, infelizmente, uma fatalidade aconteceu. E é uma pena. É uma pena que a gente tenha que, cara, tem que ter que passar por isso, né? Isso como torcedores, como pessoas que amam o esporte, passar por isso. Eu tinha até comentado com o Cle a respeito do Michael Jordan. Tinha visto ele um dia antes, né, ou 2 dias antes, falando sobre a comparação que as pessoas fazem entre ele e o LeBron. E ele disse que nós temos a mania de comparar eras distintas, né? E eu olhei para ele já um pouco mais velho, já um pouco mais cansado, né? E é uma coisa que essa geração não vai ver com o Kobe, que é o que eu posso ver com o Michael Jordan, por exemplo, que eu não pude ver com o Ayrton Senna também. Entre outros atletas enormes que já faleceram. Então, cara, para resumir assim, a gente tem que lamentar muito sobre isso, de ter tido essa fatalidade. Fica repetitivo, mas não tem muito o que dizer, né? É meio triste isso. E fica o legado dele, né? Fica o legado do Kobe, da forma como ele conduziu a carreira dele, 20 temporadas brilhantes, um último jogo histórico na carreira dele. Acho que toda a NBA e aí perder o Kobe transcende também a NBA, o basquete. Você vê em vários esportes manifestações de carinho, no golfe, enfim. Tem uma série de esportes que a gente pôde acompanhar que prestaram homenagem para ele. Cara, acho que é isso, assim, não tem muito mais o que falar. Eu acho que ele foi um ícone, né? Foi um ícone. As comparações com o Michael Jordan são válidas. Ele foi sim para essa geração que foi o Michael para a geração anterior. Se você reparar, eles eram muito parecidos jogando, né? Tinham a mesma uma forma de se portar muito parecida, a forma de enxergar o jogo muito parecida. Bom, espero que surjam muito mais Kobes para as próximas gerações, que o exemplo deles perpetue, que o exemplo de todos esses grandes atletas se tornem mais recorrentes, que nós tenhamos caras que transcendam o esporte, que transformem a vida das pessoas, independente de você observar a visão dele, né? A forma como ele encarava as coisas e não se tornar um atleta, mas levar isso para sua vida. E acho que é isso. Valeu, galera. Um grande abraço. Ótima menção ao esporte brasileiro. Muito obrigado, Dodô. Quem vem agora, Dona Onça? Venga, Chico. Eita, é o Rafa. É o Rafa. Direto do México? Não, esse áudio ainda foi feito aqui no Brasil. Foi feito no Brasil? Em São Roque, provavelmente. É isso. Chega mais, Rafa. Bom, vamos lá, galera. Tudo bem com todo mundo aí, geral? Pois é, tô aparecendo aqui de volta, infelizmente com um momento triste, né? É difícil falar um pouco sobre o que foi o Kobe Bryant pra mim, porque pra mim ele é o cara que simplesmente me fez gostar de basquete. Eu nasci no final de 86, então acompanhei pouquíssima coisa do Jordan, na real. Já tava já na fase final, até porque consumir basquete aqui no Brasil também era difícil, né?
E ainda mais que não tinha tanta informação, internet e tudo mais. Enfim, acho que é importante dizer que eu nunca tive um grande time assim, falar assim, eu sou torcedor do Lakers ou qualquer coisa assim, mas com certeza foi meu primeiro time na NBA, graças a esse cara, mano. Esse cara é fantástico. Acho que pra mim ele é um exemplo dentro e fora das quadras, um exemplo de determinação, um exemplo de obstinação, de disciplina. Eu acho que são essas coisas que eu busco na minha carreira também, e na minha vida também, pensando em trabalho, e carreira e tudo mais. Acho que ele, para mim, ele é um exemplo de aqueles atletas que transcendem um pouco a paixão só pelo esporte, mas também que deixam lições fortes de vida que nos ajudam a crescer. Lógico que, como todo gênio, ele teve alguns probleminhas durante a carreira, né? Alguns desentendimentos, com os próprios companheiros e aquela mentalidade de vencedor o tempo inteiro, e às vezes pensar tem que ser do meu jeito é o melhor. Mas acho que a gente não tá aqui para lembrar dessas coisas, né? Ou alguma outra falha que ele teve aí no meio do caminho. Acho que o que importa é o que ele deixou de legado, assim, o que ele deixou de legado para mim foi que para mim ele é o cara mais genial que eu já vi jogar basquete. É um puta exemplo mesmo, assim, de determinação de buscar o resultado sempre, sempre, a todo momento, até o final da carreira dele, pegando o Lakers que já não tava mais tão legal, passando uma série de dificuldades, o cara tava lá e tava jogando, e tava metendo ponto, e tava jogando demais. É uma pena da forma como tudo aconteceu. Eu fiquei sabendo da notícia, já tinha passado um tempo que eu tava no avião, mas foi muito triste, foi um dia muito difícil compreender e também aquela lição, né? Acho que até no final ele acabou deixando outra lição, né? De como a vida é curta, cara, e ela passa muito rápido, né? E que a gente é muito frágil e qualquer coisa leva um gênio, assim, né? Então, acho que assim, ele é um cara que jogou muito, fez muito pelo esporte. Pra mim, tá ali no top 3 da história. Ele é fantástico, acho que como pessoa e como jogador, como atleta, né? Acho que a dedicação pra mim, determinação, foi obsessão, são coisas fundamentais que ele deixou como legado. E, e assim, é engraçado como o esporte mexe com a gente, né? Porque, poxa, um esporte basicamente americano, né? Que a gente pensa na NBA em si, não basquetebol ao todo. E como pode um cara assim mexer tanto com a gente, né? Às vezes se fosse um jogador de futebol, qualquer coisa assim, até você entenderia um pouco mais, né? Sendo brasileiro. Mas é impressionante. E outra coisa é que a gente é uma geração privilegiada, que a gente tem que, acho, agradecer a todo momento, porque a gente teve a oportunidade de acompanhar diversos gênios. Impressionante. Foi uma fábrica de genialidade essa nossa geração, né? Então, acho que em todo esporte a gente encontrou um gênio. Acho que discutir se Kobe foi melhor que Jordan ou não, ou o cara que mais chegou perto ou não, e onde que o LeBron entra nessa história, e tantos outros, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e uma porrada de outros caras. Cara, é aquele negócio, acho que são incomparáveis, velho. A gente não tem que ficar procurando quem que é melhor, quem foi melhor, quem chegou mais próximo de quem e tudo mais. Eu acho que cada um foi especial da sua maneira. E eu acho que a genialidade do Kobe foi ser um cara decisivo, ser um cara focado, ser um cara disciplinado, ser um cara determinado e principalmente obstinado. Pra mim, isso que mais importa e deixa de legado. É o cara que me fez se apaixonar pelo esporte, é o cara que me fez conhecer mais coisas de esportes americanos. Então, eu só tenho a agradecer e por tudo que ele fez e pedir que Deus ilumine ele e a família dele toda. Perdeu, que além de a esposa, né, que além de perder o marido, ainda perdeu uma filha, que sempre, as imagens que a gente viu dela, foi sempre uma pessoa extremamente doce, né, e tava sempre se divertindo e tudo mais, né, então é uma pena como as coisas acontecem rápido e terminam cedo e precocemente para alguns. Bom, acho que esse é meu recado. Um beijão para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. E vamos em frente.
vida que segue. Rafa sempre focado, né? Bem Mamba Mentality mesmo e carreira. Bem mundo corporativo. E agora, Dona Onça, quem vem? Vem o nosso menino do Rio. Eita calor que provoca arrepio. Chega mais, Henriqueta. Bom, tô mandando esse áudio aqui com bastante pesar, a choque que ainda não passou, né, de nenhum de nós, sobre o Kobe Bryant, a Gigi e o avião inteiro, né? São 9 pessoas, você imagina as outras pessoas, né? O pai, a mãe com a filha que caíram, a outra mãe com a filha e todos indo jogar basquete, né? Juntos. Você imagina a felicidade de alguém de jogar no time da filha do Kobe, sabe? Você tá viajando com o Kobe, né? E, sabe, uma coisa boba, assim, uma viagem, né, tipo, de rotina, digamos, e acontece algo do nada, assim. Mas, fiquei pensando em tudo que o Kobe me traz à mente, né? E acho que a coisa mais marcante pra mim dele, apesar de todos os feitos absurdos dele na NBA, né? Os 5 títulos, sempre com destaque, os 60 pontos no final, no último jogo da carreira, já tirando forças, Deus sabe de onde, porque no corpo dele já não tinha mais força nenhuma ali para jogar, você via que ele estava completamente esgotado, né? Até voltar para a defesa era um custo, mas o que mais me marcou foi ele participar das Olimpíadas, ele querer jogar nas Olimpíadas, ele querer representar o país, ele ter orgulho nisso, bicampeão olímpico e mais do que isso, ele nunca foi nas Olimpíadas só para jogar, fazer o jogo dele, ser campeão e sair. Ele ia ver todos os jogos, ele ia ver todos os esportes, ele ia procurar pessoas até de outros países, né? Tem uma imagem dele com o Oscar linda, né? Ele reverenciando o Oscar, que é o ídolo dele de infância. Eu lembro dele indo assistir jogo de vôlei de praia, de duplas brasileiras, não vou lembrar qual dupla, mas também as pessoas, assim, ele quase que vira a estrela do jogo, mas sem querer roubar as atenções, ia como um espectador qualquer, né? Então você vê o amor dele realmente pelo esporte e a preocupação em incentivar qualquer esporte que fosse, qualquer modalidade, qualquer pessoa, não tinha, né? O esporte sempre foi mais que um jogo para ele e essa frase é muito batida, mas é verdade. Você vê tudo que ele fez na carreira. Assim, parece que ser um jogador da NBA era o de menos. E sim, sempre quis ser campeão, né? Sempre foi o que mais motivou ele. Mas sabe, isso era só quase que era um meio para os fins, né? Que era usar isso para melhorar o mundo de todas as formas possíveis, né? Então, a perda que a gente tem é muito mais do que só um dos maiores ídolos da NBA da história. Entre jogadores, entre esportistas, um dos que mais fez pelo mundo na história. E isso é mais... todo mundo é insubstituível, mas isso é mais... Sabe, deixa um buraco maior ainda, né? Um vazio maior ainda em todos nós, eu acho. Então, é isso. Eu fiquei pensando em todas as coisas que eu poderia falar do Kobe, mas acho que a que mais me marca é essa. O quanto ele sempre amou os esportes em geral e quanto ele sempre quis ajudar as pessoas, muito através do esporte, mas através de filmes, né? Através de ações sociais e por aí vai. E é isso. Espero que a Vanessa, a esposa dele, e as 3 filhas que ficaram, que elas encontrem forças do mesmo lugar que ele tirou forças para vencer aquele último jogo, fazer os 60 pontos, aquela força que a gente não sabe de onde saiu. Espero que elas consigam tirar também para superar esse momento e seguir em frente na vida. Muito bom, você viu? Direto do aeroporto, mas ele mandou o áudio pra gente. Sim. Está voltando para o Rio, inclusive. E agora, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, quem vem, Dona Onça? Nosso amigo mineiro, Fernandão. Coração gigante e muito emocionado. Sim, nos deixou com nó na garganta também. Isso. Chega mais, Fernandão. Camaradas do Tailgate. Cara, como eu gostaria de estar falando sobre o Kobe em uma outra circunstância. Sei lá, talvez mais um título conquistado agora como um diretor, um técnico, ou mais algum feito social que o cara tenha participado e realizado. Título com a filha dele,
jogando basquete por alguma high school ou por uma universidade. Mas é brabo como torcedor dos Lakers, tristíssimo como um cara que viu o Kobe chegar na liga e viu também o último jogo do Kobe mais algumas outras vezes, além daquela ao vivo da realização do jogo. Falar do Kobe por conta daquele último domingo, aquele acidente terrível que levou não só ele, como também a filha, a família Altobelli, o piloto, né, 9 pessoas. Muito, muito complicado. Você tinha me pedido, Felipeta, que falasse um pouco sobre o Jordan e como é que eu vejo o Jordan e muito por conta também, acredito, das comparações que sempre foram feitas entre o Jordan e o Kobe, e pelo próprio Kobe nunca ter escondido de ninguém que o Jordan era, de fato, o cara que ele se espelhava, que ele mirava, que ele gostava de fazer os mesmos movimentos e fez muitas vezes. Né? Quantas vezes o Kobe subiu para fazer uma enterrada, uma bandeja, com aquela lingona para fora. Né? A maneira de descansar os braços no joelho, esperando um outro companheiro arremessar um lance livre ou qualquer momento de relaxamento dentro da quadra, em que ele fazia exatamente o mesmo movimento que o Jordan. Cara, minha relação com o Jordan, ela vai ficar legal depois de um certo tempo, quando eu amadureço em mim o meu caráter de torcedor, e que aí extrapola as questões, né, do time, do clube, e vão para reconhecer realmente o enorme jogador, o maior de todos que o Jordan é. De maneiras que eu já manifestei isso uma vez em texto aí no próprio Tailgate. O meu primeiro e maior ídolo da NBA é o Kareem Abdul-Jabbar. Eu, quando vi aquele cara careca, gigantesco, de óculos, fazendo aquele gancho, aquilo me encantou. Eu era um moleque de 7 para 8 anos de idade, lá em 1986. E eu falei, pô, esse cara é o cara que eu quero imitar. E eu falo disso no texto. Eu imitei o Kareem Abdul-Jabbar. Vi o Jordan jogando, vi o Jordan sendo campeão, e talvez muito por conta daquela coisa do adolescente revoltado e de todo mundo falar do Michael Jordan, que ele era o maior, e ganhar aqueles títulos todos seguidos com os Bulls, eu acabei tendo uma relação de admiração, mas ao mesmo tempo de ódio com o Jordan. Então, assim, eu gostava mais do Pippen, eu gostava mais do Kukoc, eu gostava mais do Charles Barkley, gostava mais do Olajuwon, gostava do Malone, eu gostava mais dos outros e muito menos do Jordan, apesar de sempre reconhecê-lo um enorme jogador. E depois, já ali, finalzinho, meio pro final da década de 1990, ver o Kobe chegar e entender e concordar muito com a frase que o André Kfouri falou do dia da morte do Kobe, de que o Kobe era o Jordan para aqueles que não viram o Jordan jogar. A frase é linda, a frase é inspiradora, a frase é verdadeira, e o Kobe para mim não é o Jordan, mesmo concordando muito com o que o André Kfouri fala, né, dele ser o Jordan para quem não viu o Jordan jogar. Cara, o Kobe é o Kobe para mim. O Kobe é o cara que me deu os maiores prazeres na NBA. O cara que eu vi os títulos dos Lakers, aquela hegemonia do início dos anos 2000, a alegria que ele me deu fazendo dupla com Shaquille O'Neal, aquilo era fantástico, cara. Ver aqueles dois jogando, ver aquelas finais contra os 76ers, o jogo 5 do Kobe, ver o Kobe depois na final contra o Indiana Pacers, também maravilhoso. Desculpa, Felipeta, falar sobre isso, mas o Kobe colocou a galera de Indiana no bolso, e
Acho que depois, não sei porque eu gosto muito de ver jogadores estrangeiros jogando em ligas americanas. Eu acho que a dupla que o Kobe e o Gasol fizeram nos Lakers foi maravilhosa. Foi de sucesso também, porque os caras levaram 2 títulos. E eu ficava encantado, cara, de ver aqueles caras de culturas diferentes se dando tão bem. A gente sabe, né, que o Kobe teve uma história de infância vivida na Europa, na Itália, e talvez por isso o Kobe tenha recebido o Gasol tão bem no time dos Lakers. E o que fica para mim do Kobe é isso, cara. É esse cara que não desistia nunca, que não tinha o mísero medo de ter a bola faltando 1/10 de jogo. A bola era na mão dele, ele sabia que a bola estaria na mão dele, e ele sabia que ele era o cara que tinha que executar aquele lance com sucesso para o time vencer. Algumas vezes ele foi bem sucedido, outras vezes não, mas a verdade é que quando você tem a bola nessas situações, você é sempre bem sucedido, porque você é o cara que tem a pelotinha laranja na mão para poder decidir o jogo. E ele nunca deixou de assumir esse papel. E fica para mim muito a imagem do Kobe do último jogo. No dia 13 de abril de 2016 começou o jogo acabou no dia 14 de abril de 2016. Eu falei isso para vocês algumas outras vezes. Eu registrei esse dia na agenda do meu celular. Então, todo dia 13 de abril, às 8 horas da manhã, eu sou lembrado do último jogo do Kobe, dos 60 pontos que ele fez. E aí, quando eu vi o jogo ao vivo, pela primeira vez, quando ele aconteceu de fato, algumas coisas se apagam na sua memória, né? E você fica mesmo com aquela impressão de um cara que tinha já um físico bastante alquebrado, se superando completamente, porque esse é o Kobe, né? Um cara que se superava a todos os instantes. E ele metendo aqueles 60 pontos, e aí depois eu revi o jogo por mais 2 vezes essa semana, e ficaram gravados na minha cabeça 3 momentos. Os 2 últimos pontos do Kobe na NBA são frutos de um lance livre, de uma falta. São 2 lances livres, ele faz o ponto 59 e o ponto 60. E o último lance do Kobe, de fato, na NBA, é uma assistência para o D'Angelo Russell. Ele pega um rebote ali defensivo, e o D'Angelo Russell já tinha se encaminhado para a quadra de ataque, estava sozinho. Ele faz menção de quicar a bola para sair jogando, mas ele dá uma olhadinha para o outro lado da quadra e lança a bola na mão do D'Angelo, e o D'Angelo faz os 2 pontos. Esse foi, de fato, o verdadeiro último lance do Kobe na NBA. E depois, o fim do jogo, as comemorações, o Magic Johnson fala algumas palavras e o chama para poder também ter uma interação com o pessoal que está ali no Staples Center. E ele faz um discurso maravilhoso, não emocionado, porque acho que o Kobe tinha essa mentalidade tão forte que ele não se permitia emocionar tão facilmente, apesar do momento ser de extrema emoção. E me fica na mente as últimas palavras do discurso dele, né? Quando ele pergunta o que eu posso dizer agora? Mamba se retira. Ele fala, what can I say? Mamba out. Isso para mim, depois, essa frase reverbera na minha cabeça o tempo inteiro e me deixa muito emocionado. Eu queria ter o Kobe mais vezes sentado ali na primeira fileira de cadeiras do Staples Center, seja vendo os Lakers, seja vendo os Sparks, porque o Kobe também era isso, era um cara que tinha muita consciência do que é o basquete feminino. E a gente sabe, o basquete feminino americano é hegemônico, é dominante, mas também precisa de apoio, também precisa de ajuda, também precisa ser mais reconhecido profissionalmente no próprio país, né? E ele sabia do papel que ele tinha de dar mais visibilidade para a WNBA, dar mais visibilidade para o Los Angeles Sparks,
Estava ali. Se não em todos os jogos, em muitos jogos você via o Kobe sentado ali na primeira fileira de cadeiras do Staples Center apoiando a mulherada. Kobe é isso e muito mais para mim. É o cara que eu vi do início ao fim. Kobe é gigantesco. Kobe é gigantesco. Um abraço para vocês e vamos em frente. Rest in power, Mamba. É isso aí, Dona Onça. Quantas declarações, quantas frases bacanas deu pra ver bastante coisa aí, né? Sim. E o quanto todo mundo ainda tá bem sentido, né? Com essa perda. Sim, cada um por seus motivos, mais sentidos, né? Sim. Eu anotei algumas coisinhas de cada um que eu queria ressaltar, tal, pra gente falar um pouco e depois falar nossos pensamentos aqui, né? Bora lá. Certo? Uma coisa que eu queria ressaltar, que dá pra ver em todos mesmo, é essa questão da obstinação dele, da vontade de ganhar, dessa garra, o Mamba Mentality. Quase todo mundo citou isso. Quase todo mundo não, todo mundo. Se você pegar pra ver, todo mundo citou isso. Sim. Então é bem aquilo que é uma coisa que dá pra todo mundo levar na vida, seja qualquer que seja o seu segmento. Seja você um engenheiro, seja você um atleta, seja você uma administradora. Essa visão vitoriosa é muito boa. É uma coisa assim de ir atrás, né? Sim. De não focar tanto no que se espera, no chegar, mas no trajeto, na jornada, né? Sim, é muito importante isso. Falar até assim, em lutar, alguma coisa, até ficar parecendo até alguma coisa meio bizonha falar isso num país tão desigual quanto o nosso, porque tudo bem, a gente teve nossa luta para chegar onde a gente chegou, mas tem gente que precisa milhões de vezes mais lutar do que a gente para conseguir alguma coisa. Mas eu acho que mesmo assim o importante é todo mundo ter essa visão de, cara, eu quero e eu vou atrás. Sim. Por mais difícil que seja conseguir aquilo. A caminhada, né? Exato. Que tem, eu acho que o legal é isso, ele não mostra que é fácil, né? Sim. Ele fala que você precisa ter a sua persistência, resiliência, que você vai cair, que você vai ter obstáculo, mas é justamente esse negócio da jornada que te faz ser uma pessoa diferente lá na frente, né? Até a desfrutar, se você conseguir, óbvio, atingir o resultado, você conseguir desfrutar com um gosto, né? Porque você vai sendo transformado no caminho. Outra coisa também que é legal, que foi uma frase, por exemplo, o Eric cita que ele não é o Kobe não foi um ídolo pra ele não era muito fã do Kobe, né? Mas aí a minha pergunta é o que eu imagino assim, da onde vem então a criação de um ídolo? É complicado, cada geração tem o seu mesmo, cada um forma pelo que viu no passado, que não viu, e aí ao mesmo tempo cai nas comparações e no que o Rafa falou, né? De que não tem como você comparar gerações. Por isso que ídolos realmente são pessoas que são pessoas diferentes, que fazem você pensar diferente, mas é importante respeitar cada geração, cada época, entender pelo que cada um passou. Eu acho que isso é muito válido também, e cai exatamente no que no outro Rafa, no Terni, falou, que cara, querem trocar a logo para colocar a imagem do Kobe? Sim, que foi até uma coisa que a gente estava discutindo, né? Entendemos a importância dele, né? Sim. A falta que vai fazer, o quanto que a gente esperava ainda dessa pessoa, né? Nem tanto da celebridade, mas quanto da pessoa. Mas realmente, poxa vida, quantos outros ídolos não estão vivos, né? Também fizeram pela sua geração, pela história, transformaram algum tipo de esporte, né? No caso, o Jordan tá vivo ainda, né? Como que ele ia se sentir, né? Sim. Talvez ele não ligue, mas e os outros, né? Exato. Muita coisa. Até um ponto também que você acabou de citar, do que a gente queria ver do Kobe ainda, e do que o Eric cita, né? A questão dele ser um próximo grande businessman vindo do esporte. Sim. Né? Falar o apoio que ele tem no basquete feminino. O Fernandão falando isso também, que apesar de ser uma hegemonia o basquete feminino americano, ainda assim precisa de divulgação, precisa de ajuda, precisa de mais gente entrando.
E aí cai naquele texto que a gente também escreveu no passado, que hoje em dia tudo bem. É inadmissível você pensar que uma menina não sabe o que é basquete. Porque a WNBA, mesmo que não tenha a dimensão da NBA, mas tem que começar a mudar isso. Tem que ter mais investimentos, tem que trazer mais as pessoas para a WNBA. A gente vê que ele era uma pessoa diferente porque ele podia ter aposentado, né? E ter continuado com algumas coisas. Mas a gente entende a necessidade que ele queria ver essas mudanças, né? Sim. Então, de acompanhar a filha, né? Até eu não falei no meu depoimento lá no começo, quando saiu a notícia do falecimento dele, a Hortência, o Oscar falando, né, que ele já tinha vindo pro Brasil, que ele tinha alguns interesses aqui. Então não é uma pessoa que estava focada só no seu mundinho, era uma pessoa que queria produzir ainda, né? E aí, tinha muito para fazer. Não, e aí também no que o Henriqueta falou, de que ele era um cara muito voltado para o esporte no geral. Sim. Que ele vinha para as Olimpíadas, que ele queria... Tem aquela história do Juca Kfouri, quando ele queria entrar numa das piscinas para poder nadar, só para poder dar uma praticada. E ele tinha credencial americana, ele poderia entrar naquele complexo. E o segurança não entendendo, e foi quando o Juca Kfouri falou, cara, é o Kobe Bryant. Ele é atleta, deixa o cara entrar. E aí ele conversa e o Kobe acaba entrando. E aí enfim, o Juca ainda conta que aquilo foi um dos momentos mais decepcionantes para ele, porque ele não pediu uma selfie com o Kobe, né? Mas assim, é legal ver isso, como ele tinha esse amor por todos os esportes. Talvez até por ter morado em Itália, morado em outros países que não só os Estados Unidos, ele começou a pegar... ele tinha uma bagagem cultural absurda, né? Ele não ficou preso só aos Estados Unidos. Sim. Isso é muito bacana. Outra coisa também que eu fiquei muito na cabeça é como ele foi um ídolo capaz de quebrar o clubismo. Quantos atletas conseguem isso? Mas ele quebrou isso pelo fato do falecimento, e aí vem o reconhecimento de todo mundo agora pelo atleta e pessoa que ele era. Ou se não tivesse tido esse acontecimento, as pessoas teriam continuado a se manifestar dessa forma? Não, eu acho que é independente. Porque você pega toda a turnê dele de despedida de 2016 e você vê como ele é recebido em cada ginásio. E aí você vê a frase do Lucas, do texto, que é Kobe, eu te odeio, que foi uma carta de um torcedor lida no último jogo que ele foi no TD Garden. Que aí eles falam o respeito que tem pelo Kobe, o que era a figura do Kobe, por ele, como o Lucas fala, por ele ter respeitado a rivalidade, que é a maior rivalidade da NBA, Lakers e Celtics, e como ele respeitou essa rivalidade. Então realmente ele quebra. O Lucas fala que ele é o melhor que ele viu na geração dele. Então assim, é um ídolo que quebra o clubismo, quebra a barreira do clubismo. Isso é difícil de ver mesmo. Isso é o que você consegue pensar no futebol no Brasil, por exemplo, um ídolo que quebre barreiras. E não conseguem, às vezes, quebrar, porque eu falo assim, não, esse cara jogou no Corinthians, esse cara jogou no Palmeiras. Talvez um que a gente tem exemplo que quebre a questão de clubismo seja o Marcos, o goleiro Marcos, que é adorado por todos. Hoje nem tanto pelas suas posições meio complicadas políticas, mas ele é um cara que todo mundo gostava, todo mundo apreciava, e independente dele ser Corinthians, Palmeiras, o que fosse. Talvez a gente entenda um pouco isso com Pelé, né? Mas eu acho que é muito mais em relação a país, né? Não se fala tanto em... Alguém fala assim, ser brasileiro, é Pelé, não sei o quê. Mas a gente não percebe isso em relação a esporte, né? Sim, sim. É mais... Tem outros vínculos. Sim. E apesar de tudo isso que a gente tá trazendo, né? De pontos, das observações de todo mundo, tem um que a gente não pode deixar de esquecer, que é o do Eric, né, em relação ao caso de estupro, que foi meio que abafado, né, pela NBA. Então, assim, é uma coisa muito séria, porque não que as pessoas não errem e não possam se redimir, né, tanto que a gente até tava conversando depois, poxa vida, se isso realmente aconteceu, porque a gente não sabe, né, porque foi muito abafado, ter 4 filhas, né, ter todo esse envolvimento com o esporte feminino talvez fez com que fosse uma oportunidade para ele melhorar mesmo, né? Sim. Ter uma nova chance, né? É isso que até o Eric comenta, que ele chegou a mandar uma matéria para mim, que é da Sarah Spain. E, cara, é uma matéria muito interessante porque, assim, ela começa falando assim que às vezes a gente esquece que as pessoas são pessoas, puramente pessoas. A gente tenta ficar só
bem e mal, no maniqueísmo, naquela coisa de que só existe o bom e só existe o mal, e que a gente esquece que pessoas cometem erros. Diariamente a gente comete erro. Muitas vezes a gente é racista em algum comentário, a gente é homofóbico em algum comentário, a gente sempre comete algum erro. O importante é a gente reconhecer o nosso erro e saber mudar, saber evoluir, conseguir evoluir. Exato. Não é passar um pano porque ele é um ídolo. Eu não queria cair numa contradição, porque a gente bate muito nisso nos fritadas. Sobre, o cara bateu na mulher, o cara fez isso, fez aquilo, tá errado. A gente bate isso. Não é querer parecer contraditório com o que a gente diz, mas até porque eu sempre disse isso também. Eu prefiro acreditar nas pessoas e que as pessoas podem melhorar. Então, assim, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Tem depois, até uma declaração do Kobe, que aí é o que eu conversei com o Eric, que a gente acaba... Não sei se a gente esquece, se o cérebro bloqueia, ou se a mídia trabalha de uma forma que isso caia no esquecimento pra gente. Mas existe depois o Kobe, num comentário dele, falando assim: eu realmente errei em não ter deixado ela sair do quarto. Aí o que significa O que é isso? né? O que significa isso, entendeu? Mas o importante é você saber que você errou. Sim. Você tentar melhorar, e eu acho que... Eu não gosto de falar isso, não é uma coisa que, tipo, nossa, é da minha pessoa falar, mas, tipo, justiça divina. Ele recebeu 4 filhas, ele virou pai de 4 meninas, ele trabalhou para o esporte feminino, ele entendia a importância do esporte e, cara, ele se redimiu? Não sei, a gente não sabe, porque a gente não viu o que seria mais do Kobe. Mas eu acho que é um início, eu acho que é um começo. Não dá pra esquecer realmente o que aconteceu ali. É uma vírgula, é uma reticência, é um ponto, é um asterisco na história dele que vai ficar ali. A gente não pode esquecer disso, até pelo exato motivo do que o Eric falou. O que outras mulheres deixaram de divulgar por causa desse caso. E dá até um certo medo de... Se a gente começarem a mergulhar nisso mesmo, de saber o poder que tem uma NBA por trás disso, de abafar uma informação. Sim. Né? Aí entra na questão assim, se aconteceu uma vez, independente de quem fosse, né? Quantos outros casos não acontecerem, a gente não sabe, vai continuar sendo inibido. Abafado. Né? Abafado. Sim, isso é verdade. É um ponto de atenção, é um negócio que a gente não pode esquecer, apesar de tantas homenagens que a gente faz a ele, eu acho que não é uma pessoa que tá numa bolha, né? Exato. Que só tem... Que é perfeita. Ela tem as suas imperfeições, né? Exato. Como qualquer ser humano. Mas todos... A gente sempre tem que lembrar que todos têm o poder de se recuperar, de mostrar que mudou, da melhoria, de evoluir. É até um assunto que eu uma vez já discuti com meu irmão, que é... Bom, o cara foi preso porque cometeu um crime. Ele pagou pelos seus atos perante a justiça. Só porque a gente sabe que ele foi um criminoso, a gente nunca mais vai dar uma oportunidade pra ele. A gente tá sendo contra o que a gente acredita de oportunidades para as pessoas. Então a gente... É que tem casos e casos, né? Também, ao mesmo tempo, tem casos e casos. Como a gente já citou do Felipe Vasquez uma vez, que 29 casos com pedofilia, agressão. Você vê que tem gente que tem aquela maldade, que às vezes parece que não é recuperável, né? Que não entende o que acontece para evoluir. Exato. Outra coisa que também é um ponto, que são pontos, assim, antagonistas, é o que o Eric fala sobre ele ser egoísta e sobre o que o Rafael Terni falava dele ser um professor, ser um cara voltado mais ao time. Então tem esse balanço que cada um imaginava dele. Só que ao mesmo tempo o Eric fala assim, cara... Eu achar que ele é egoísta e individualista não conta de nada, porque os números dele estão aí, então a minha opinião é relevante. E o Rafa vê-lo como um cara professor e que trabalhava para o time. Tem até uma passagem do livro 11 Anéis, que eu não sei se eu já dei como dica aqui no podcast, se não vai ser a dica, já vou deixar como dica desse, que é o livro do Phil Jackson, que o Phil Jackson diz que era muito mais fácil jogar com o Michael Jordan, mas era muito mais fácil um time em que ele tinha Kobe Bryant. Porque o Kobe incentivava, o Kobe liderava os jogadores em campo. Apesar daquela postura dele fominha. Ele sabia como ditar o jogo, como incentivar e tornar as pessoas do time melhores. Querer a vitória, etc. Não é
aquele cara que pega a bola por embaixo do braço e resolve sozinho, né? Ele muitas vezes fez isso. Não, Era o jeito dele, mas ele tinha como... Mas é a postura de falar, vamos pra cima, né? É essa questão de puxar mesmo todo mundo. O Rafa Terni falou uma outra coisa que é a questão nessa questão de compartilhar, né, ensinamentos, a importância de trazer a disciplina e o equilíbrio pra vida, né? Sim. Então, assim, como que a gente dosa tudo isso? E aí também, usando desses dois pontos que a gente segurou, o que o Fernandão conta do último lance, né, do Kobe na NBA. Em detalhes, né? Em detalhes, porque a cena do lance livre, quando você assiste o especial do Kobe na ESPN, eles falam que o Kobe saiu da NBA da mesma forma que entrou, marcando pontos em lance livre. Mas você pega... Primeiro que esse lance livre já tem aquele ponto que você vê de respeito e que a gente aprecia no esporte, que é, se você pegar o lance, no segundo lance livre, o Gordon Hayward chega a pisar na quadra, sair do limite que ele tem que ficar parado, ele invade a quadra. Então, se o Kobe tivesse errado o arremesso, ele voltaria para a linha do lance livre e teria direito a bater novamente. Então, se ele errasse, o Gordon Hayward garantiu que ele tivesse a segunda chance de conseguir os 60 pontos. Isso já é uma cena lindíssima. E aí, mais do que isso, como o Fernandão lembra, ele falando que assistiu diversas vezes esse último jogo, é que o real último lance do Kobe foi ele ter o rebote defensivo, em vez de dar o kick na bola e sair jogando como sempre era de costume dele, armando, ou a forma individualista de querer o ponto, ele ameaça driblar, ele pega, vê o D'Angelo Russell lá na frente e lança a bola pro D'Angelo Russell. E aí é o que você tinha me falado. Sim. Do que essa imagem causa. Do que pode representar pra gente no sentido assim, estou indo, mas estou deixando o time bem direcionado, estou indo, mas é a sensação que deixa pra gente, estou indo, mas tem gente que vai continuar, né? O meu legado, eu confio no time, né? É junto que a gente vence. Eu acho que deixou uma sensação bem de continuidade, né? Ou até mesmo aquela visão de estou indo e olha a minha mudança. Sim. Não sei, alguma coisa nesse sentido. É uma carreira fantástica. Logicamente, voltando àquele ponto, é um cara que é uma pessoa, tem erros, cometeu erros, foi individualista em alguns pontos, brigou com companheiros de equipe, tem esse caso do estupro, mas cara, é uma pessoa e comete erros, e ele foi gigante no esporte, ele mudou muita coisa com Mamba Mentality. O cara foi diferente. Ele foi diferente. Foi diferente, é uma lenda e viverá para sempre. E o que o Rafão falou, que venham mais Kobes, né? Sim. A gente espera mais Kobes. E o Fernandão também citou isso, que venham mais Kobes, que apareçam mais Kobes, mais atletas desse tipo, porque é o que a gente precisa de inspirações. Que a nossa geração tem a oportunidade de ver ainda outros seres de luz, assim, diferentes, né? E que as próximas gerações também tenham essas pessoas para trazer inspiração e nortear, né? Inspirar. E que a gente tenha consciência disso, que a nossa geração é muito privilegiada no quesito de esporte, seja em qualquer área. A gente vê hoje no tênis Djokovic, Nadal, Federer, a gente vê Cristiano e Messi, a gente vê Marta, né? A gente vê Marta, a gente vê Eli Manning, Peyton Manning, Drew Brees, Tom Brady. A gente vê tanto cara bom, e quando a gente vai ver isso de novo, Big Ben também, esqueci de falar do Big Ben, no próprio beisebol, que a gente, cara, tantos ídolos, tantas pessoas grandes, a gente tem o Mike Trout, que, cara, esse cara vai ficar na história, mesmo num time que não ganhou nada com ele ainda, né? A gente tem muito cara, eu com certeza já esqueci de nomes aqui, mas a gente tem muita gente boa, a gente tá vivendo uma época de esporte com muita gente boa, seja em qualquer um. Lewis Hamilton na Fórmula 1. A gente vê muita gente boa ao redor, né? A própria seleção feminina de futebol dos Estados Unidos. Exato. Né? A Rapinoe, a própria atacante, a Alex Morgan. Então, assim, muita gente grande a gente vê no esporte agora, e a gente tem que agradecer essa E que bom geração. que continue tendo mais oportunidade, independente do esporte, né? Tanto homem quanto mulher
Queremos ver grandes talentos. Exato, é isso que a gente quer mesmo. Para fechar em relação ao Kobe, a gente queria deixar um desejo nosso, né? De que ele, a Gigi e todos os tripulantes estejam em muita luz e paz. Independente da sua religião, de quem tá nos ouvindo, né? Acho que a gente sempre deseja que as pessoas sigam para um outro plano em paz, né? E que quem ficou tenha conforto, né? E força para seguir. Pra mim, o que fica é o Kobe que eu vi jogar, é o Kobe que eu percebi fora das quadras, é o que a Ellen Duncan disse na chamada que ela teve na ESPN, falando sobre o quão grande pai ele era, e o que esse cara trouxe de mentalidade vencedora, que eu cheguei a me agarrar. É o cara que eu levo como um ídolo. Pode não ser o de muitos, mas pra mim é o cara que eu vi jogar por muito tempo. Falar que eu vi ele desde o draft é mentira também. Eu acompanhei realmente os 2000 dos Lakers, que o Fernandão fala, com o Shaq e Kobe, amassando meus Pacers, como justamente o Fernandão também falou. Mas é aquele ódio que você tem amor. É aquele cara que jogou muito. Além como outros também da mesma época dele, mas ele é um cara que me marca muito justamente por essa mentalidade vencedora. E o que eu tento trazer pra minha vida sempre. Então, assim, pra mim, esse é o Kobe. É o cara que transcende o esporte, né? E que tudo que ele traz dentro de quadra, como um atleta que é disciplinado, né? Que respeita e tudo mais, traz esse combo com ele aí da mentalidade Mamba Mentality de trazer pra vida e que você pode aplicar em qualquer área, né? E 2 lições também, que além disso ele passa. Uma que ele ainda ensinou em vida, que você pode evoluir, você pode se regenerar, você pode se tornar uma pessoa melhor. Você pode reconhecer seus erros e você pode seguir em frente. E o outro que ele ensina em morte, que é a vida é muito frágil. É um sopro. Como o Rafa falou. Sim. Então ele morre nos ensinando um negócio. Vamos curtir. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui ainda. Exato. E é isso. Como o Fernandão disse, a frase dele reverbera na nossa cabeça. Mamba out. Mas, como disse LeBron James, Mamba out desse plano, nossos corações ele viverá para sempre. Sim. Certo? Certo. Não teremos dicas. A dica ficou meio que entre aqui, que é o livro 11 Anéis, que eu não sei se eu já tinha falado em outro podcast. Se eu não falei, estou falando agora, recomendo e ficará como dica desse podcast. Também é a biografia de Kobe Bryant, que eu também vou deixar como a referência no nossa postagem. E, inclusive... Vão lançar um tênis novo, né? Vão relançar um tênis também dele. Eu posso colocar no post também, vão relançar um tênis dele, que foi o que ele ganhou as finais em 2010. É o mesmo tênis, com as cores que ele costumava usar nas finais, o dourado, o preto, o branco. Mas aí entrando na questão de se você curte a cultura do NBA, se você é louco por tênis e etc e tal, é um tênis que talvez valha muito na sua coleção. O livro que eu comentei também, aproveitem que está em promoção na Amazon, vou deixar o link. Não é hashtag não, public. Não é hashtag, Que agora virou modinha. Né? Pra fechar, vamos falar dos campeões do Super Bowl 54. E só pra tentar sair, porque o olho tá todo marejado aqui. E a garganta tá... Só pra terminar em alto astral também. Muito obrigado, Kobe. E parabéns ao Kansas City Chiefs. 50 anos na fila. Ganhou o Super Bowl de forma belíssima. Assistimos eu, Dodô, Dona Onça e Onça Mística. E também mais um casal de amigões nosso, que um dia aparecem no Tailgate Zone. E foi muito bacana o jogo, foi marcante. Foi muito bonito, gostamos de ver o Leôncio erguendo a taça. Andy Reid, merecidamente, finalmente, um dos técnicos que talvez seja muito subestimado, ganhando o título tão merecido. Não esperava que o Mahomes ia ter aquela virada. Mahomes foram 3 viradas. É o que a gente comentou no texto que foi Sim. nas nossas redes sociais. Foram 3 viradas para o Mahomes contra Houston, contra Tennessee e a no Super Bowl maior, que não foi só uma virada contra São Francisco. Foi uma virada dentro dele mesmo. Se recuperar das 2 interceptações, bater no peito e mostrar que ele aos 24 anos,
já é um quarterback elite dessa liga. Sim. Quando eu vi ele entrando, eu falei assim, ele não tá ali. Ele tá abalado, ele tá com alguma coisa, ele vai dar algum PT ali no meio. E de repente, quando eu vi ele tendo a interceptação e depois aquela virada, eu falei, opa, estava errada. Bom, foi bacana, foi muito legal. As homenagens também ao Kobe rolaram a 1000, tanto no prêmio da NFL. No Super Bowl também teve os jogadores parados na linha de 24 jardas, com 8 minutos de silêncio. Foi muito bonito também. As homenagens ao Kobe no Staples Center. Sim. Na volta do jogo que os Lakers... No dia que os Lakers voltaram a jogar. O LeBron falando, né? O texto do LeBron maravilhoso. Improvisado, né? Ele tá com o papelzinho fora, né? Emocionado. Então, assim, um final de semana... Emocionante. Muitas emoções nesse final de semana. E é isso. J-Lo e Shakira arrebentando. Rebolando muito juntas no mesmo palco. Estamos hipnotizados até agora. Opa! Já fico ofegante de subir uma escada. A J-Lo tava fazendo polidense lá, com 50 anos. Quero chegar com 40, assim, chuta. É isso. Valeu, Dona Onça. Valeu, Fefos. Pode tocar a frase do Dodô, você? Bebam água. E bebam cerveja, que também tem água. No meu caso, não, porque minha garganta tá toda inflamada. De antibiótico 7 dias. Antibiótico 7 dias. Então é isso. Valeu, galera. Abraço. Beijo. Valeu, Kobe. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ô editor, é pra acabar mesmo, hein? Pra que isso? Precisa dessa música? Bom, depois dessa, acabou o podcast. Mamba Mentality, Rest in Power Mamba, e Gigi, você estará no suor de cada menina que entrar para o basquete. Vocês estarão sempre conosco, em nossos corações, orações e memórias.